Pessoal, então a gente vai dar sequência às nossas aulas, continuando a falar de geometria plana. E nessa segunda aula a gente vai falar especificamente sobre os triângulos, né? Então vamos ver algumas informações aí que vocês já viram ao longo dos anos aí de estudo. Relembrar algumas coisas que são importantes vocês terem esse conhecimento prévio antes de fazerem as questões que envolvem esse conteúdo. Então vamos lá, né? Sempre começando pela definição. Então chamamos de triângulo a reunião dos segmentos AB, AC e BC, onde A, B e C são pontos não colineares que representam os vértices desse triângulo. Então você já sabe o que é um triângulo, né? A gente só vai visualizar aqui a figura de um triângulo, né? Então, como diz a definição, ó, eu tenho 3 pontos aqui não colineares, né? Quer dizer isso? Quer dizer que eles não estão na mesma reta, né? Então são pontos que estão em retas diferentes aí. 2 estão na mesma reta, né? Mas o outro tem que estar fora aí. Então, quando eu uno esses vértices aí, esses segmentos, que eu represento sempre o vértice e o ponto por letra maiúscula. Então, quando eu uno, forma essa figura aí, né? Que a gente chama de triângulo. E só a termos de notação, né? Algumas notaçõezinhas que são necessárias saber, né? Então, o que é que está dizendo aí, ó? Então, eu tenho AB com esse traço em cima, que quer dizer o quê? Que a medida desse segmento AB aqui, que começa em A e termina em B, vale C, que sempre com letra minúscula, né? Então, vértice a gente chama com letra maiúscula e os segmentos com letra minúscula. Então, esse C aí é qualquer número que eu queira pegar como medida, né? Então, por isso que eu represento de forma genérica por uma letra. E da mesma forma a gente faz para os outros, ó. Então, essa medida de A até C vale B e a medida aqui de B até C vale A. E da mesma forma a gente pode pegar para os ângulos, né? Então, se eu, por exemplo, se eu tiver um ângulo aqui, a gente sabe que entre duas semirretas, né? Então eu posso, essa região aqui determina um ângulo, ó. Então esse ângulo que tem o vértice, que está no vértice A aqui, então vai ser o que? Esse ângulo A, né? Com um chapéuzinho aqui na notação de ângulo. Então esse ângulo aqui, ó, BAC, tem medida A aí, que a gente chama de A. Da mesma forma, o ângulo BCA, né? Então, como o chapéuzinho está no C, é esse ângulo aqui. Então, esse outro ângulo aqui, a gente chama de ângulo C, tem medida C aí. E o ângulo ABC, né? Como o B está no meio, então, eu estou falando desse ângulo aqui, que está no vértice B, né? Outro ângulo aqui, essa regiãozinha aqui, como a gente viu na definição de ângulo da aula passada. E isso tem medida B, né? Então, só esses conceitozinhos básicos aí, com as notações que se refere ao triângulo. Então, como é que a gente classifica os triângulos, né? Então, tem duas formas aí de classificar os triângulos. Então, a primeira classificação diz respeito aos ângulos, né? Então, de acordo com os ângulos lá do triângulo, a gente pode denominar alguns tipos de triângulo. Então, que é o triângulo acutângulo, que a gente chama, quando possui os 3 ângulos agudos, né? A gente já viu na aula passada que um ângulo agudo é quando o quê? Quando está entre 0 e 90 graus. Então, se em determinado triângulo tiver 3 ângulos que tenham menos que 90 graus, então a gente tem que é um triângulo acutângulo. O triângulo retângulo, né, que é o mais conhecido aí, que é que possui aquele ângulo reto, né, aquele ângulo que mede 90 graus, a gente já viu isso também. E o obtusângulo é que um de seus ângulos é maior que 90. A gente já viu também que um ângulo obtuso é quando está entre 90 e 180. Então, de acordo com os tipos de ângulo que estão lá no triângulo, a gente tem essas 3 nomenclaturas aí para os triângulos, né? Geralmente o mais conhecido é o retângulo, né? Então, a gente dá para diferenciar o tipo de triângulo de acordo com os ângulos aí que estão no triângulo. E uma outra forma de classificar os triângulos é o que? É quanto às medidas dos lados, né? Então, de acordo com as medidas dos lados também, a gente tem mais 3 tipos de classificação aí. Então, o triângulo pode ser equilátero,
Quando é o quê? Quando possui três lados iguais, né? É quando aquelas medidinhas ali, A, B e C minúsculo, são iguais, né? Então a gente diz que esse triângulo é equilátero. Esse triângulo é isósceles, quando possui dois lados iguais. Então, se possui duas medidas, já que elas sendo iguais, então a gente diz que o triângulo é isósceles. E o triângulo é escaleno, quando possui os três lados diferentes, né? Então, aquelas três medidas são diferentes. Então, é necessário saber essas informações aí, essas informações básicas, para quando uma questão especificar qual tipo de triângulo está trabalhando, né? Vocês já saberem quais são as propriedades que ele possui, né? Se falar em triângulo equilátero, então vocês necessariamente têm que saber que possui três lados iguais. E alguns resultados importantes que vocês já devem ter visto aí ao longo do estudo de vocês, mas que às vezes acaba esquecendo, né? Que são bem importantes para a gente entrar nesse conteúdo aí de triângulo, né? Então, o primeiro é a lei de Tales, né? Então, o que é que diz a lei de Tales? É aquele resultado bem importante que a gente vê muito aí nos assuntos de geometria quando vocês estudam aí no fundamental e no médio, né? Que é aquele que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. Então, uma lei bem curtinha aí, ó, uma frase bem curtinha, mas que é bem interessante a gente analisar o que acontece, né? Só está dizendo aí que a soma de um triângulo, então eu tenho um triângulo aí novamente, ó, ABC, com os ângulos, né? Como a gente viu, o ângulo A aqui, o ângulo B aqui no vértice B e esse ângulo C, né? Então eu fiz com cores diferentes aí, porque não necessariamente esses três ângulos são iguais, né? Pode ser iguais ou não. Mas aqui a gente tem um caso geral, porque está falando que em qualquer triângulo. Então, num triângulo qualquer, a gente sempre vai ter essa relação aqui, que é o quê? Que é o pegar e a soma desses ângulos aqui sempre vai dar 180 graus, né? Então, é isso que está dizendo aí na frase, em termos de notação aí. Então, aqui a gente tem a notação do que está dizendo aí nessa lei, ó. Se eu pegar a medida de A do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, toda vez, necessariamente, isso vai dar 180 graus em qualquer triângulo que eu pegue. Então, essa é a primeira lei, esse primeiro resultado que a gente tem.